Fala, torcida vascaína ligada aqui no canal. Vamos acompanhar aqui as últimas notícias do nosso Vascão nesta terça-feira. Antes de tudo, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e bora pra notícia. A gente tem, por enquanto, segue como dúvida, porque a gente sabe que muita coisa pode mudar, né? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Por que o Cuiabano é dúvida para esse jogo de amanhã, gente? Porque nos últimos dias ele acabou sentindo um desconforto muscular na região do glúteo. Ele até no sábado participou normalmente de um jogo treino, uma atividade que teve, né? Um jogo treino contra o Olaria, ele foi titular. Mas logo depois ele, acusou então que estava sentindo esse desconforto, ficou em tratamento até ontem, então o Vasco reavalia ele hoje para saber se ele vai ter condições de jogo. A gente não tem informação ainda como é que está exatamente essa avaliação, mas fato é que hoje, claro, vão decidir, vão avaliar e ver se ele tem condições de jogar amanhã. Acho que vale a gente lembrar que o Cuiabano, ele se apresentou ao Vasco, né, com praticamente um mês de diferença do resto do elenco. Ele chegou ao Vasco na primeira semana de fevereiro. No começo do ano ele ficou treinando junto com o time sub-21 do Nottingham Forest da Inglaterra. Então ele chegou, precisou naturalmente já de um período, né, para se adaptar. E o Cuiabano aproveitou esses dias de data FIFA para fazer como se fosse uma mini intertemporada, né, para reforçar ali todo o trabalho físico, pensando, claro, na intensidade de jogos, até porque o mês de abril vai ser muito movimentado para o Vasco, jogos de Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana. Então, muitas viagens, né? Copa Sul-Americana tem muitas viagens, então esses desgastes estão todos sendo levados em consideração. Então, fica essa questão, mais essa questão, né, para o técnico Renato Gaúcho pensar para o jogo de amanhã, se ele de fato vai ter que substituir o Cuiabano, porque ele já tem pensado, né, em quem vai ser a melhor opção para ficar com a vaga do atacante Andrés Gomes. A gente tem apurado que provavelmente deve ser outro colombiano, o Marino Hinestrosa. Joana. Olha aí, amanhã volta o Campeonato Brasileiro depois da data FIFA. E o Vasco enfrenta o Coritiba fora de casa, tá de olho em continuar aí vencendo, sob o comando do Renato Gaúcho. Bora ver a preparação para esse jogo? Na volta a gente comenta, Rodolfo. Com o fim da data FIFA, o Vasco volta a campo amanhã contra o Coritiba, em jogo fora de casa no Couto Pereira, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Renato Gaúcho aproveitou a pausa para manter o ritmo, além de tentar continuar embalado no caminho de vitórias. Com 4 jogos no comando e acumulando 3 vitórias e 1 empate, o treinador agora se prepara para encarar junto de seu elenco uma maratona de jogos até a Copa do Mundo. Só no mês de abril serão 9 partidas, incluindo o Brasileirão, a Copa Sul-Americana e também a Copa do Brasil. Para aguentar o tranco, os jogadores realizaram uma série de exames no CT Moacir Barbosa, além de Renato intensificar os treinamentos, dando prioridade a melhorar a transição da equipe, tanto no ataque quanto na defesa. E para o jogo contra o Coxa, o gigante da colina pode contar com um desfalque importante: Cuiabano. O lateral, que vem se destacando desde sua chegada, sendo fundamental nas partidas, apresentou um desconforto no músculo da região glútea durante a paralisação e não é garantida na lista de Renato Gaúcho. Não há lesão detectada, mas o camisa 66 pode ser poupado. Quem não deve ser poupado é Marino Hinestrosa, dando tudo de si em campo e querendo mostrar 100% de seu desempenho. Marino vem nessa data FIFA treinando junto dos titulares cruzmaltinos, já que Andrés Gomes segue à disposição da seleção da Colômbia. Ainda não há data para dizer qual formação Renato Gaúcho levará até Curitiba. O que dá para afirmar é que o Vasco, pelo menos no que depender de seu elenco e de seu comandante, continuará na pegada de vitórias, com a mesma intensidade, rumo a mais 3 pontos e, claro, conquistando voos mais altos. Muito bem, como a gente viu no VT, o Cuiabano pode ser desfalque para o jogo de amanhã. É isso, Caio? Por outro lado, o Marino pode começar jogando na vaga do Andrés Gomes. Como é que vem esse Vasco, Caio? É isso, Fernandinho. O Cuiabano, como o pessoal lá na torcida vascaínos, o canal que cobre o Vasco, informou em primeira mão, o Cuiabano sentiu um incômodo muscular, não é uma lesão, o Vasco não trata a princípio como uma lesão, mas o Vasco tem sido muito cauteloso no tratamento, principalmente com todos os atletas, né, mas principalmente com o Cuiabano, porque ele não fez pré-temporada com o elenco, ele chegou depois, então tem um cuidado a mais com a parte física dele. A gente até rodou aí no VT imagens do Cuiabano saindo de campo contra o Grêmio, ele estava extenuado, assim, exausto, com dores musculares, ele precisou sair do jogo naquela ocasião, saiu super aplaudido pela torcida do Vasco, vem sendo um grande destaque do time dentro de campo. Então o Vasco vai está avaliando ele nesse momento antes da viagem para Curitiba, para decidir se relaciona ou não o Cuiabano. Caso ele seja um desfalque, não é por uma lesão grave, é por precaução mesmo, até porque no sábado o Vasco enfrenta o
Botafogo. E a gente acredita muito na lei do ex, né? Então, quem sabe o Vasco não esteja poupando o Cuiabano para jogar contra o seu ex-clube dentro de São Januário. Mas, assim, brincadeiras à parte, é uma atitude responsável, assim, do Departamento de Futebol do Vasco, do DESP, né, de Saúde e Performance do Vasco, para, se for necessário, segurar o Cuiabano. Ainda não está confirmado que ele está fora desse jogo. O Vasco deve publicar, antes da viagem para Curitiba, hoje ainda, a lista de relacionados, e aí a gente vai saber. Sobre o Marino, a informação que a gente tem é que ele vem treinando muito bem no Vasco. O Vasco fez um amistoso no sábado contra o Olaria, venceu por 2-1 com gols do Marino e Nestroza e do Spinelli também. O Marino vem se destacando nos treinos. O Marino, é bom a gente falar aqui que ele é uma joia colombiana. Apesar de ainda não ter vingado com a camisa do Vasco, isso é super normal. O tempo de adaptação no futebol brasileiro, ele é uma joia que despertou interesse de vários clubes. O Fluminense chegou a ter interesse nele. O Boca estava praticamente acertado com o Marino, que acabou vindo para o Vasco no fechar da janela ali. E é um cara que o Vasco deposita muita expectativa e investiu dinheiro nisso. O contrato dele com o Vasco vai até 2029, não à toa. E acredita-se muito no potencial desse colombiano, que é jovem ainda, tem tudo para vingar com a camisa do Vasco. E tem, nesse jogo contra o Curitiba, na ausência do Andrés Gomes, que está suspenso, a oportunidade de conseguir começar a sua trajetória vencedora com a camisa do Vasco, que é o que a gente torce. Olha, eu vou contar um segredo para vocês. Tá? Eu sou linguaruda mesmo, Igor. Eu sou linguaruda. Vocês têm que entender que a gente é ser humano, né? Tem dia que a gente tá assim, tem dia que a gente tá, sabe? Hoje eu tô preguiçosa. Sim. Por quê, Fernanda? Tá tudo bem. Eu não sei. Eu acordei assim, eu tô assim, eu não tenho explicação. Eu tô preguiçosa. Aí, qual é a minha função neste programa? Aí agora um pouco de aula de jornalismo, pessoal de casa. Minha função no programa é vocês brilharem, eu fazer escada para vocês. Sim. E eu também controlar a fala de vocês, claro. Né? Venho aqui, eu aqui. Lá. Só que hoje eu tô preguiçosa. Aí eu tô deixando vocês o quê? Livre. Falarem. Eu tô aqui. Sabe aquele dia que a professora da escola, tá todo mundo colando, Sim. E a sala tá aquela... E ela tá vendo e fingindo que não tá vendo? Ai, gente, hoje eu não tô afim. Tá bom? Então eu peço perdão aqui a vocês dois. Tá de boa, tá bom? Tá tudo bem, hoje eu tô preguiçosa. Aliás, falar em preguiçosa, que sou eu, muito preguiçosa. Tem foto do Cuiabano, não? Falar um negocinho com o Cuiabano rapidinho. Desculpa vocês dois aqui, vou conversar rapidinho com o Cuiabano. Tem duas coisas... Ai, Cuiabano, meu Deus do céu. Duas coisas no futebol que eu acho linda, tá? E o Venê sabe, tá comigo há muitos anos. A camisa do Vasco é um... Aí, você que tá dizendo. Eu respeito muito escudos. A gente brinca aqui muito com escudo. Tem sempre um escudo do Flamengo, do Fluminense, do Vasco. Eu respeito muito escudo. Não jogo escudo no chão, não piso escudo de ninguém. E eu adoro os jogadores que respeitam isso. Lá no Morumbi, por exemplo, tem um escudo do São Paulo enorme. De não pisar, de se preocupar. Uma vez o Rossi se preocupou no estádio Newton Santos, que tem um escudo do Botafogo, de tirar os jogadores para não pisar no escudo. Eu respeito muito escudo. E eu acho muito fofo o jogador que se preocupa. Eu acho muito fofo também o jogador que não comemora gol quando o time foi especial pra ele. Eu acho muito fofo. E o cara faz assim. Tem gente que fala, isso é uma bobagem. Eu não. Eu valorizo muito isso. Cuiabano, eu sei que você não liga pra essas coisas. Eu vi o que você fez com o Grêmio todas as vezes. Que você fez questão de fazer gol no Grêmio. Eu vi. Ninguém me contou. Você pegou pompom... Se tem um time que você gosta de fazer gol, é no Grêmio. Pra quem não sabe, ele já jogou no Grêmio. É a lei do ex. E ele comemora mesmo. Faz com Botafogo não, tá? Tô te pedindo, de amizade, tá? Se você fizer um golzinho no sábado, tô pedindo aqui na amizade, faz aquele negócio assim, não vou comemorar. Tá bom? Fica a seu critério. Mas... Pode até fazer o gol, né, de uma amiga. Não, eu não queria que ele fizesse o gol, mas esse danado adora praticar a lei do ex, tá? Falar nisso, a torcida Cruz Maltina esgotou os ingressos para o clássico entre Vasco e Botafogo. Esse jogo pela 10ª rodada do Brasileirão, já é agora, sábado, 9 horas da noite, jogo em São Januário. A abertura das vendas começou na última sexta-feira com exclusividade para sócios. Ontem, o público geral também foi liberado para adquirir os bilhetes, que se esgotaram 5 horas após o início da comercialização. Cerca de 20 mil ingressos foram vendidos hoje. Abre venda para os torcedores do Botafogo hoje, tá? E se tiver algum vascaíno, por favor,
assistindo, tiver um ingresso para doar ao meu marido, porque a culpa foi minha. Porque eu prometi para ele que eu ia com ele a São Januário e que eu ia arrumar um camarote para nós dois, tá? Só que eu não vou mais, porque é aniversário da minha filhada. E aí ele, eu fiquei te esperando, agora eu não tenho ingresso, não sei o quê. Você tem que ligar pro Pedrinho, você tem que ligar, eu falei, não vou ligar pra ninguém, meu amor, te vira. Aí me deu uma peninha agora dele aqui, quiser alguém fazer essa doação, pode, por favor, me chamar no Instagram, Não consigo tá bom? prometer, mas posso tentar, Fernandinho. Então, por favor, faz isso pra mim, que ele já tá lá com carinha emburrada pra mim desde ontem. Posso só elogiar rapidinho uma situação em relação aos ingressos? O Vasco deu prioridade para os sócios do Botafogo. Eles têm prioridade para comprar hoje com desconto, 60% de desconto. E aí amanhã abre para o público geral também, para a torcida do Botafogo. Isso é uma política de reciprocidade ali que o Vasco tem com os clubes do Rio, não só com o Botafogo, com o Flamengo e Fluminense no Maracanã e com o Botafogo nessa questão da prioridade dos ingressos. E na volta, lá no estádio Newton Santos, o sócio do Vasco também terá prioridade de compra e percentual de desconto também. O que a gente percebe, Vene, é que o Pedrinho ele tem uma boa entrada, uma boa conversa com os outros clubes do Rio de Janeiro. Você tem percebido isso? No Flamengo, por exemplo, a relação é maravilhosa. Com o Mário também no Fluminense, também. né? Que não é mais o presidente, mas enfim, o Mário continua sendo uma pessoa muito importante do Fluminense. A relação dele, do Pedro com o Mário também é muito interessante. E aí você começa a ver um respeito assim no cuidado do produto futebol, né, Vene? É isso, é perfeito. Acho que é pro bem do futebol carioca, na verdade. Eu achava péssimo, por exemplo, na ocasião a gente entrar no programa e falar da briga nos bastidores entre Flamengo e Vasco por conta, e também o Fluminense, porque também faz parte da concessão, envolvendo o Maracanã, por exemplo. E hoje a gente vê um Pedrinho ele tendo muito mais contato com os outros clubes carioca, com os outros mandatários. Isso é bom para o futebol carioca, é muito melhor. Por exemplo, o Caio acabou de dar uma informação que é muito importante. Pode parecer bobagem, mas isso ajuda demais a vida do torcedor na hora de adquirir ingresso. Então, acho que é um baita acerto do Pedrinho ter essa relação mais próxima com os outros clubes também. E é o clássico que a polícia que cuida de torcidas ama, hein, Caio? Que é o clássico que se chama aqui no Rio de Janeiro o clássico da amizade. Para quem nunca frequentou em arquibancada, ou no Newton Santos, ou no Maracanã, ou em São Januário, é um clássico em que as torcidas elas ficam ali de forma amistosa, não tem que ter aquela separação para não dar briga. Aí tem gente até que vai toma cerveja ali no bar do outro. É o único clássico que a polícia permite que o Vasco mande em São Januário, né? Muito por conta dessa boa relação das torcidas. E é super natural, assim, já fui a vários Vasco e Botafogo dentro de São Januário, com botafoguenses. A Vascaína ligada aqui no canal. Antes de prosseguir com a próxima notícia, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Cuiabano desfalca o Vasco contra o Curitiba. Cuiabano não estará à disposição do Vasco de Renato para o jogo contra o Curitiba. O lateral sentiu um leve desconforto em um músculo da região glútea e foi poupado da viagem para Curitiba para estar em melhores condições físicas no clássico contra o Botafogo. O jogador acusou um incômodo no treino do último sábado e ficou em tratamento desde então. Ele foi reavaliado pelo departamento médico do Vasco na última atividade antes da viagem para Curitiba e ficou fora da lista de relacionados. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Vene Casagrande e confirmada pelo GE. Essas foram as notícias do nosso Vasco. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.